Olá pessoal, bem-vindos ao canal SP Polio. Se você é novo no canal, inscreva-se. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está válida. E clique no sininho para receber nossas novidades. Se gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ter um trecho de uma entrevista com o Luiz Baggio Neto, de 2005, onde ele conta do começo da luta dele, de pessoas que acabaram formando a Abrasp e continuando essa luta. Fala de 3 simpósios brasileiros que a Abrasp promoveu, fala do intuito de trazer informação, divulgação, pleiteando políticas públicas, explica o CID, da síndrome pós-polio e outras coisas mais. Uma entrevista muito interessante. Luiz, você disse da associação, a fundação da associação, você começou a falar muito rapidinho, mas conta um pouquinho como que é uma doença tão grave que incapacita e que as pessoas, assim, apesar de algumas incapacidades e de algumas limitações, se disponibilizam para lutar por uma qualidade de vida mais digna, melhor. Como que foi, assim, a história da fundação dessa associação? Exatamente, né? Como eu mencionei rapidamente, ela surgiu entre os próprios pacientes do ambulatório de doenças neuromusculares e particularmente do ambulatório de síndrome pós-polio da Escola Paulista de Medicina. A Abrasp, a Associação Brasileira de Síndrome Pós-Polio, tem só 2 aninhos, né? Nós somos muito jovenzinhos, apesar de todos nós sermos dinossauros na luta pelas questões das pessoas deficientes. Essa é uma particularidade das pessoas que a gente encontra nas Abrasp, são pessoas muito envolvidas com a luta no passado por melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência de modo geral. A Abrasp hoje ela é uma organização que tem fundamentalmente a função de divulgar, né, a síndrome pós-polio, e nós já realizamos 3 simpósios brasileiros, trazendo inclusive convidados dos Estados Unidos, um professor que é um dos maiores conhecedores da síndrome pós-polio, o Dr. Marinos Dalacas, esteve aqui no Brasil a nosso convite, fazendo palestras, enfim. Nós temos tido várias participações em simpósios regionais, em Recife, agora em Botucatu vamos ter, em Mairinque, Mariporã, e nós temos já uma filial no Rio de Janeiro. Então a Abrasp no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro também tem a Abrasp, foi criada numa reunião junto à Fundação Oswaldo Cruz, que é uma das referências no Brasil em epidemiologia e saúde pública, não é? Muito bem, nossa atuação tem sido, como eu mencionei para você, na divulgação, na advocacia, não é? E na orientação às pessoas que têm síndrome pós-polio. Mas quando você está falando isso, Luiz, você está, assim, do meu ponto de vista, você está situando na questão da informação, compartilhar a experiência quando eu citei assim, questão da informação, da divulgação e, na realidade, assim, pleiteando políticas públicas também, talvez... Do mesmo modo. Do mesmo modo, porque quando você fala as questões das múltiplas deficiências e as políticas públicas que não contemplam estas questões, uma associação tem uma força muito maior para reivindicar, não? Com certeza. Um resultado claríssimo disso é uma conquista que nós tivemos, que nós podemos atribuir assim, a toda, não particularmente a Abrasp, mas a questão da síndrome pós-polio que está sendo conhecida no Brasil. O INSS, por exemplo, até o momento, não tinha nenhuma política para benefícios e aposentadoria eventuais das pessoas que tivessem síndrome pós-polio, muitas delas sem a menor condição de trabalho mesmo, com fraquezas musculares terríveis, né, não conseguindo mais desempenhar o seu trabalho. O INSS agora tem uma orientação interna aos peritos e que reconhece claramente a síndrome pós-polio, atribui um CID, que é um dos grandes problemas da síndrome pós-polio no Brasil. Nós não temos um CID. Luiz, a TV Mundo Maior vai muito longe. CID, então conta um pouquinho o que é o CID. O CID é o catálogo, a catalogação internacional
de doenças. O CID, ele atribui um código a cada doença, não é? E esse código permite, por exemplo, na saúde pública ou no INSS, que você saiba que doença e quais são as consequências dessa doença no indivíduo, não é? Então, havia um CID para a poliomielite, havia um CID para a sequela da poliomielite, mas para essas novas consequências não há. Nós levamos, junto com a Escola Paulista de Medicina e com os representantes do CID no Brasil, o CID, é bom lembrar, Marisa, é internacional, né? É um código internacional. Em qualquer lugar do mundo você sabe que aquele número significa que se uma você doença. tiver um número que consta no CID, você tem uma doença. Se Exatamente. você não tiver, você não tem a doença. Exatamente. O raciocínio é mais ou menos esse. É né? mais ou menos isso. Então o que acontecia era isso. As pessoas chegavam no consultório e falavam, olha, eu estou com fraqueza muscular, eu estou com intolerância ao frio, eu não estou aguentando de dor nos ombros, dor aqui. O médico olhava, examinava, mandava fazer raio-x, mas você não tem nada. Então você não tem CID, entendeu? Portanto, você tem... Ah, não, eu tenho síndrome pós-pólio. Mas síndrome pós-pólio não tem CID e você não tem nada. Isso é doença de maluco, né? E na verdade não é nada disso. E qual não foi nossa surpresa quando o Dr. Rui Laurenti, que é o representante sul-americano e de língua portuguesa no CID internacional, levou a nossa reivindicação de um CID para síndrome pós-pólio para o mundo. E nas reuniões que eles estiveram, nas reuniões internacionais, eles ficaram surpresos de fato de não haver um CID para síndrome pós-pólio. E estão agora passando por um processo de aprovação, que é longo, é demorado. É feito por 7 países, entre eles Rússia, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, que examinam a questão e vão provavelmente atribuir um CID na próxima edição do Código Internacional de Doenças. Mas hoje no Brasil a gente já consegue que o INSS, que vive de CIDs, não é? Se você não tem CID, você não tem a doença, nenhum benefício, nenhuma doença, ele já reconhece que tem uma particularidade para a síndrome pós-pólio. Isso é uma conquista fundamental para todas aquelas pessoas que hoje precisam um recurso para o seu trabalho. Recursos, você está falando de conseguir recurso, e como que a Abrasp consegue os recursos para se manter e para fazer esses trabalhos? A Abrasp consegue recursos, assim, um pouquinho dos seus associados, não é? E muito dos voluntários e das pessoas que realmente contribuem. Inclusive empresas contribuem conosco, não é? E a gente tem procurado fazer com que esses recursos sejam convertidos, sobretudo no desenvolvimento dos simpósios nossos, né, anuais. Este ano nós acabamos de ter um com mais de 103 pessoas participando, né, um simpósio de 2 dias. Nós direcionamos esses recursos para a produção de material, para a manutenção do nosso site na internet, não é? E para justamente criar mais informação e mais orientação para as pessoas com síndrome pós-pólio. É interessante, Luiz, porque assim, é exatamente o modelo do protagonismo. Apesar da dificuldade, não busca o assistencialismo, luta pelo direito. Sim, a gente luta pelo direito, a gente procura orientar as pessoas, não é? Há certas medidas que são básicas para quem teve poliomielite e que hoje começa a apresentar novas fraquezas, novas dores musculares, intolerância ao frio e problemas de sono. Fundamental é poupar energia, ou seja, fazer a sua atividade física normal até o momento em que você sente que vai ficar cansado. Antes de ficar cansado, pare. Então, você sabe, por isso que eu disse compartilhar, eu falei esperança? Não, falei experiência, né? Mas eu acho que é compartilhar a esperança também. Também, com certeza. Compartilhar a esperança, porque quanto mais temos informações, mais temos a capacidade de protagonizar bem a nossa vida, de lutar por direitos, não só pessoais, mas como coletivos, principalmente. Luiz, eu agradeço a sua participação no nosso Protagonistas. Fica aqui o nosso carinho, o nosso respeito pelo trabalho de vocês, com a certeza de que protagonista é exatamente isso, conhecer, saber e divulgar o seu próprio conhecimento. Até o próximo programa.
Obrigado, você que viu o vídeo até o fim. E aguarde, teremos muitos vídeos aí pela frente. Muito obrigado. Se você é novo no canal, inscreva-se. Se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está válida. E clique no sininho para receber nossas novidades. Se gostar do vídeo, deixe seu like e compartilhe.